Um dia eu estava trabalhando no mercado, chegou uma pessoa, eu não conhecia ele não. Chegou até a mim e falou assim para mim, você é da Palestina? Eu falei, ele olhou para mim e falou, você não tem medo de falar que você é da Palestina? Eu falei, por que tem medo? Mas devia ter. Eu falei, eu acho que devia não. Por que não? Eu falei, por que não? Passou pouco tempo, eu recebi uma carta. Gente, mas aquela carta até agora está comigo. Se um dia vocês TV, eu vou mostrar para vocês. Esse cara, tudo palavra suja, ruim, ele mandou nessa carta para mim. E ele falou para mim no final da carta, eu espero que você desapareça antes de tudo desse Minas Gerais. Uma carta, acho que tem gente aqui que já sabe de carta. Ela está comigo ainda. Um dia eu vou mostrar para vocês. E ele repetiu, tem que ter muito medo. Me tem no mercado central, você não tem medo? Eu falei, eu não tenho medo. Eu não tenho inimigo, só tenho amigos. De quem eu vou ter medo? Dizer Palestina, eu falei, não. Dizer Palestina uma honra para mim. Eu sou da Palestina. Isso pode gravar no seu cartas. E eu, Dona Ana do Mercado Central. Só isso. Registrando aqui 3 Wander, noite de 14 de junho de 2024, no Cid Rede, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado a você. Vamos agora agradecer o espaço, agradecer o sindicato que nos fornece esse espaço, esse tempo do conhecimento, esse tempo da democracia, da liberdade. Eu agradeço muito ao sindicato, à categoria de professores e professoras, muito, muito, muito. E claro, ao comitê que organizou, a todos vocês que estão aqui. Eu estou vendo que o Brasil todo está preocupado e justamente indignado com a parcela dos parlamentares e das parlamentares do Brasil que se notabilizou como bancada do estupro. E essa bancada do estupro é essencialmente uma bancada anti-mulheres e anti-crianças, evidente. Coincide que na Palestina agora nós vivemos, eu vou desprovar com dados concretos, a maior matança de mulheres e a maior matança de crianças de todos os tempos. Coincide que essa bancada, homens e mulheres que integram, todos apoiam este genocídio. Todos apoiam incondicionalmente o ente genocida, autoproclamado Estado e autodenominado Estado. Isso não é à toa. Isso não é mera coincidência. Nós estamos diante de gente que é genocida onde quer que seja. Dito isso, por que essa intervenção modesta tem este título? Primeiro, porque há uma limpeza inconclusa. Segundo, porque em 1967, a chamada Guerra dos 6 Dias, começou no dia 6. No dia 7 de junho de 1967 foi a tomada de Gaza. E no dia 10 se encerra esta agressão. E neste momento se completa a tomada da Palestina histórica, que não foi concluída em 1947, há 50 anos. Então vamos fazer uma recapitulação muito breve. O sionismo não é exatamente uma criação de eurojudeus. O sionismo é uma criação entre os 1930 e 1830 e 1840 na Europa por um ramo muito específico do protestantismo europeu chamado restauracionista. São eles que inventam para a demografia europeia e judaica a ideia de que ela é estrangeira, que ela não é dali, que ela veio de fora. E é a primeira vez que passa a alguém tentar dar alguma relevância para a narrativa da chamada diáspora. Então, os eurojudeus nesse momento são estrangeirizados para não terem direitos nacionais, civis e humanitários na Europa, que começa a discutir os Estados nacionais ou a afirmação dos Estados nacionais. E automaticamente eles começam a ser chamados de semitas. Sim, eles vieram de fora de uma área dos semitas. Eles deixam de ser europeus, deixam de ter direitos humanos, civis e nacionais e passam a ser os semitas.
Neste momento, eles são estrangeirizados para deixar a Europa. E é inventado um mito, ou seja, a ideia religiosa de que o Messias retorna e os judeus passam então a acorrer à Palestina, é invertido pelos restauracionistas, dizendo que eles devem ir à Palestina para daí o Messias vir. Inverteram a lógica bíblica e com isso vão fustigando, e é na segunda metade dos 1800 que nasce uma elite judaica que adere ao sionismo euro-judaica e passa a imaginar a hipótese de construir um Estado nacional exclusivamente judeu em algum canto do mundo para fugir da perseguição ao elemento judeu, que só aconteceu na Europa, em nenhum outro lugar do mundo. Em 1896, Theodor Herzl, um jornalista austro-húngaro, resolve encampar essa ideia e escreve uma obra intitulada O Estado Judeu. Ela circula em 1896. Essa obra basicamente desenha um processo de limpeza étnica, de substituição populacional, embora houvesse o mito de que este Estado se realizará em algum lugar despovoado. Então, uma terra sem povo para um povo sem terra. E em 1897 é escolhida a Palestina como destino. Misteriosamente, a ideia de retorno ela fica prejudicada quando havia sido imaginado esse Estado em outros lugares que não a Palestina. Que tempo que havia, por exemplo, em Madagascar ou na Argentina, que retorno haveria para este lugar, que Jerusalém haveria nesse lugar. Mas em 1897, no primeiro Congresso Sionista em Basileia, Suíça, é escolhida a Palestina como destino deste projeto genocidário. E ele é escolhido numa Palestina habitada. Numa Palestina que tinha, em 1922, quando começa a ser aplicado o projeto colonial, 38,7 habitantes por quilômetro quadrado. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, neste momento, não tinha 4, e a China, o país já mais populoso do mundo, mal chegava ou ultrapassava em pouco os 30 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, a Palestina era muito habitada. Esse processo de chegada da Palestina, de tomada desta Palestina, não teria nenhum sentido prático se não houvesse uma potência colonial que o encampasse. A potência colonial que o encampa após a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, perdão, é a Grã-Bretanha, o Império Colonial Britânico, que através da Declaração Balfour, que tem 67 palavras, e não cita o povo palestino uma só vez, entrega a uma demografia euro-judaica como promessa uma terra que não era sua, a Palestina, para ser um lar nacional judeu. Esse lar nacional judeu entenda-se um Estado nacional, claro. E nesta carta é ressalvado que as populações não judaicas terão preservado os seus direitos civis e religiosos. Isso parece uma concessão generosa. Entretanto, ali nasce a ideia de apartheid. Se o povo originário não tem direitos nacionais, apenas civis e religiosos, claro que apenas uma outra demografia a ser instalada ali teria os direitos nacionais, portanto, ali já nasce a preliminar do apartheid. Caminhando rapidamente na história, em 1920, as nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial se reúnem na chamada Conferência de Sanremo, uma conferência colonial, evidentemente. Ali é decidido que será adotada a Declaração Balfour e implementada, que os britânicos é que cumprirão este papel de fato, tal qual prometeram. Novamente, o povo palestino não é citado nenhuma só vez, e neste momento é desenhado um mapa para o mandato da Palestina, que incluía os dois lados do Jordão no primeiro momento. Portanto, a Jordânia atual, na época apenas Transjordânia, estaria incluída. Depois, em 1922, perto do 1923, os britânicos separam o mapa da Palestina atual, a Palestina do mandato, e ali passa a ser a previsão deste mapa. Em 1922, a Liga das Nações outorga por mandato o mandato da Palestina. A Palestina, para ser colonizada, tem um preâmbulo que diz que ali será implementado, e essa é a tarefa britânica, implementar o lar nacional judeu, e os 28 artigos, os 11 primeiros desenham a limpeza étnica.
Então, ali se legaliza, sob o ponto de vista colonial, evidentemente, a limpeza étnica, o extermínio do povo palestino e a sua substituição por uma outra demografia. Em 1923 começa a vigorar este projeto, com os britânicos ocupando definitivamente sob mandato a Palestina, e de 23 a 48 deveria, neste processo, haver um conjunto de tarefas combinadas, uma delas a expulsão da população originária, a importação de população estrangeira euro-judaica e sua substituição por assentamento da população originária. Neste processo de 25 anos, deveria chegar a 14 de maio de 1948 com maioria judaica, demograficamente falando e geograficamente falando. Acontece que o sionismo fracassou. Mesmo com o apoio britânico, e ele não teria outra chance sem o apoio de uma potência colonial, chegamos a 1947, após a Segunda Guerra Mundial, com apenas 30% da demografia da Palestina judaica, 70% dela não judaica, a judaica com apenas 5,87% do território, sendo que ela já tinha 3% em 1922, e a demografia originária com nada mais, nada menos que 94,13% do território. Então ali já fracassou o sionismo, fracassou o projeto, não tinha mais como tomar a Palestina, não tinha como ter maioria judaica para se autoproclamar Estado, dizer-se em processo de autodeterminação e reclamar a aplicação da legalidade naquele momento já instituída as Nações Unidas e já instituída a Carta das Nações Unidas, que dava o direito a todos os povos à autodeterminação. Você não tem maioria numa geografia, você não tem direito à autodeterminação. Esse é o primeiro grande fracasso do sionismo. O sionismo, claro, os britânicos, perdão, não tem como fazer outra coisa, sugere a partilha da Palestina à ONU. A ONU aprova um relatório em setembro de 47, recomendando a partilha da Palestina em 2 estados. Em 29 de novembro de 1947, a ONU aprova a resolução 181, que acolhe a recomendação da partilha da Palestina. Portanto, estou usando termos específicos. Recomenda a partilha e não cria nada. A recomendação da partilha se dá nos seguintes termos: para quem tem 70% da terra, está ali há 11 mil anos e tem 70% da demografia, 94% da terra, fica com apenas 42,9% da sua terra para eventual estado futuro em sua própria terra. A demografia importada, que tem apenas menos de 6% da terra e 30% da demografia, 56,5%, e o restante são 0,6%, a serem destinados à área, seria uma terra internacional, a ser administrada pela ONU em nome da comunidade internacional, basicamente de Jerusalém e pequenos sítios de Belém. Evidentemente que os sionistas não queriam isso, porque eles já queriam a Palestina histórica inteira, desde o primeiro momento, e a queriam inclusive com a Jordânia. Neste momento, a 17 de dezembro de 1947, portanto, há poucos dias de aprovação da resolução, na verdade, 19 dias da aprovação da partilha, da recomendação de partilha, inicia-se um processo de limpeza étnica por 3 cidades palestinas. Uma delas é Deir Ayub, Deir Afta e Beit Afta e Lifta. Este processo começa em 17 de dezembro de 1947, chegamos a 14 de maio de 48, quando o sionismo se autoproclama Estado e se autodenomina Israel, com 250 mil palestinos expulsos de uma demografia de 1.400.000 palestinos, aos quais se somaram 50 mil realizados, limpeza étnica realizada durante o período do mandato, portanto 300 mil. Quando quando o sionismo se autoproclama Estado, esse processo de limpeza étnica prossegue e nós temos, então, dos 78% do território tomado, portanto, o segundo fracasso não toma todo o território, 88% da demografia não judaica expulsa, e esta é a maior limpeza étnica da história, com 774 localidades invadidas, das quais 531 são destruídas, algumas com 7, 8 mil anos de história, a maior limpeza étnica da história, e é uma das maiores destruições da história. 69% da Palestina destruída, porque 531 localidades desaparecem de 774 tomadas, invadidas.
Este processo resulta dos atuais 6,2 milhões de refugiados palestinos e seus descendentes, a maior população refugiada do mundo. 44,2 milhões delas estão fora das fronteiras da Palestina histórica. Acontece que esse processo é mais uma derrota do sionismo, porque ele não toma toda a Palestina, que era um projeto, e não limpa toda a demografia. Por isso que é necessário 67. 67 é uma guerra de agressão para completar o fracasso de 48, 47 a 51. 67 eles tomam toda a Palestina, invadem Gaza e a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Entretanto, a limpeza étnica não prossegue. Essa é uma nova derrota do sionismo e eles precisam implementar um governo militar e um apartheid severo que vem de lá para cá em processo de paz e não paz, e nós estamos agora nesta quadra histórica. Esta quadra histórica é uma quadra histórica de perigo para o sionismo, embora para os palestinos também. A do sionismo é mais uma derrota, já que 67 foi nova derrota. Esta derrota de agora é, malgrado todo o processo de limpeza étnica, malgrado todo o processo de importação de população estrangeira para fazer maioria judaica na Palestina histórica, há, neste momento, 400 mil não-judeus, mais do que judeus. E agora vamos aos números neste momento. Isso pode estar explicando esta limpeza étnica, produzir uma nova maioria judaica para ter um tempo a mais para o sionismo se realizar na Palestina e encontrar um novo momento de genocídio para uma solução final, e ao mesmo tempo a tomada da reserva de gás que existe nas costas de Gaza, que tem reservas gasíferas que oscilam entre perto de 600 bilhões de dólares e 900 bilhões de dólares, portanto quase $1 trilhão, quase nenhum país no mundo tem esse tipo. Esse processo genocidário que começa no dia 7, nesta escala, ele tem os seguintes números bíblicos. Com os desaparecidos sob os escombros, nós temos entre 46 e 47 mil palestinos assassinados na faixa de Gaza. Isso dá agora 2,2% desta demografia, o que daria 4 milhões e 200 mil brasileiros assassinados em 252 dias deste genocídio, o que daria perto de 7 milhões e 600 mil estadunidenses neste mesmo período e perto de 17 milhões de europeus na demografia europeia de hoje, sobre a geografia da Segunda Guerra Mundial, e que, se durasse esta matança, os mesmos 6 anos e um dia da Segunda Guerra Mundial, seriam 150 milhões exterminados, mais que o dobro dos 70 milhões durante a Segunda Guerra Mundial, e proporcionalmente 60% mais, mesmo atualizando os números, do que se matou na Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o tamanho deste genocídio, essa é o tamanho da autoridade moral, intelectual, ética e política de quem defende esse genocídio. A matança de crianças é absolutamente inigualável, não há paralelo nenhum. Neste momento nós temos perto de 20 mil, são 19.776 crianças assassinadas, 45% do cômputo geral. Isso considerando as 4 mil desaparecidas, claro, sob os escombros, e não haverá vida sob os escombros. Esta matança ela tem os seguintes paralelos comparativos. Nas guerras monitoradas por Save the Children, 2019, 20, 21 e 22, morreram 1,4 crianças por milhão de habitantes. Em Gaza agora, são 8.900 crianças por milhão de habitantes. Mais de 8 mil vezes mais. Lá foram 4 anos monitorados. Aqui são 252 dias. A guerra Rússia e Ucrânia, nos seus 2 anos completados em fevereiro, 2,5 crianças por milhão de habitantes. Gaza quase 9 mil em 252 dias, não em 700 e mais de 700 dias. A Segunda Guerra Mundial, 2.800 crianças por milhão de habitantes em 6 anos. Esses números são assustadores. São assustadores, muito assustadores. Isso nunca foi visto em nenhum momento da história. As mulheres são agora 11.020 mulheres consideradas desaparecidas sob os escombros. 25% da matança. 300% é o aumento do aborto involuntário desde o dia 7. 1.000 dessas mulheres, estimamos, foram assassinadas grávidas. Entre 52 mil e 60 mil estão grávidas para dar à luz nos próximos 9 meses. Aonde?
A destruição alcança perto de 80%, inclusive de praticamente toda a infraestrutura hospitalar. Toda a estrutura de outras unidades de saúde. Não há mais medicamentos, não há mais anestésicos, não há mais mesquitas, 602 foram destruídas, as 3 igrejas do território, inclusive a mais antiga, a terceira mais antiga, de São Isidro, destruídas, todas as universidades destruídas, 500 médicos assassinados, 300 presos, 1.500 feridos, praticamente não há mais médicos, 150 completados hoje, jornalistas assassinados. Na Segunda Guerra inteira foram 69. Quando nós fazemos a métrica de tamanho de demografia da época, em tempo de guerra, dá 5.800 vezes mais jornalistas assassinados por Israel hoje do que foram assassinados no período nazista. Quando nós aplicamos esta matança hoje, se ela fosse de 4 anos, conforme Save the Children indica, nós teríamos 87.600 crianças mortas por milhão, 82.000 vezes mais do que Save the Children monitora. Se nós tivéssemos os 2 anos da Segunda Guerra, da Guerra da Ucrânia, seriam 58.400 crianças por milhão, 23.000 vezes mais. Se nós tivéssemos os 6 anos da Segunda Guerra Mundial, seriam estratosféricos 175.200 crianças por milhão, 62 vezes mais. Este é o tamanho da moralidade sionista de Israel, dos Estados Unidos e do autoproclamado Ocidente e de quem defende esse genocídio, de quem defende Israel. A destruição é inigualável também. Durante a Nakba, a grande catástrofe, da maior limpeza étnica da história, com 88% limpados etnicamente, 15.000 foram mortos. Agora, considerando os mortos e os deslocados, nós temos 91% da população afetada. Lá foram 4 anos, agora 252 dias. A destruição foi de 69%, agora ela está em os 80%. Nenhuma cidade, inclusive da Segunda Guerra Mundial, salvo Hamburgo, teve destruição parecida em 6 anos de Segunda Guerra Mundial. Os mortos na Nakba foram 15.000, agora são 46.000, mais de 3 vezes os mortos havidos na maior limpeza étnica da história. Esse é o tamanho desse genocídio. Por isso, nós temos dito que os números para Gaza são inigualáveis. Dissemos isso já no começo. Eu lembro que eu apresentei números não com esta quantidade, mas com esses dados comparativos numa entrevista que eu dei para o Demian, uma das primeiras, inclusive. As outras que se seguiram, esses números apenas aumentaram. Agora, nós temos essa destruição massiva dos hospitais. A destruição, a matança massiva de médicos, a dos prontuários médicos. Quase todos os prédios públicos e seus registros foram destruídos. A destruição de mesquitas destrói também com as igrejas, com os registros de nascimento, de propriedade, etc. Há um apagamento da memória e há, fundamentalmente, na matança de jornalistas, médicos e outros profissionais, a morte proposital, planejada, de testemunhas do genocídio e o apagamento de provas e indícios do genocídio. Isso tudo está em curso, não porque Israel pode, mas porque os Estados Unidos podem, porque a Inglaterra pode, porque a Alemanha pode, porque o autoproclamado Ocidente pode. Eu já estou me estendendo e eu quero fazer 2 registros. O primeiro que é importante fazer, muito importante fazer. Esse processo é um processo continuado de limpeza étnica da Palestina. A escolha do método em 1896 e 1897 era este. Com a declaração Balfour era este. Com o San Remo era este. Com o mandato da Palestina para a Grã-Bretanha é este. O processo que se segue visa isto. E ele segue sendo perseguido. A matança de refugiados palestinos em Deir Yassin visou, no livro de 82, visou afetar a demografia refugiada para que ela fugisse do entorno da Palestina histórica.
na matança de sírios, nesta guerra maluca imposta ao povo sírio, e a matança indescritível do maior campo de refugiados palestinos do Oriente Médio, o do Yarmouk, visou isso também. Atacar Gaza e matar nesta quantidade significa atacar a maior demografia refugiada palestina, que está na faixa de Gaza, porque 73% dos 2.223.000 habitantes de Gaza em 7 de outubro é refugiada. Visam impedir que os palestinos tenham direito de retorno, visam impedir que a UNRWA, por isso que a UNRWA, a Agência Especial das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, que é uma organização específica da ONU para esses refugiados, exista, porque ela é a garantia de que os refugiados continuarão existindo como tais e tendo direito ao guarda-chuva imposto pela Resolução 94, que é a do retorno, de 11 de dezembro de 1948. Porque essa resolução e a 81 foram aceitas por Israel em 11 de maio de 1949, quando foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a resolução 273/3, que deu a Israel o direito de ser um Estado-membro. Foram cláusulas condicionantes, não a cumpriu até agora. Então, esse é um processo genocidário com clareza, com muita clareza. É preciso considerar, por fim, que esse genocídio não acontece à toa também. Ou seja, ele não é um acidente que a humanidade está vivendo. Esse genocídio é ocidental, porque a escravidão é ocidental, porque o apartheid é ocidental, porque o colonialismo é ocidental, porque a escravidão é ocidental, como eu já disse, e o genocídio ameríndio é ocidental, as bombas atômicas são ocidentais, as duas guerras do ópio são ocidentais. As duas guerras mundiais são ocidentais. E elas mataram no Ocidente, especialmente na Europa Ocidental. Hitler é ocidental, europeu, branco, autoproclamado da civilização judaico-cristã. Ele se autoproclamava cristão. Mussolini é a mesma coisa. Os campos de concentração são ocidentais, as câmaras de gás são ocidentais, a matança de eurojudeus é ocidental. E a outra consideração importante de fazer: os palestinos vivem nesta terra há 10.000 anos. E Deus, na sua capacidade infinita de só acertar, errou com os palestinos. Ele produziu os palestinos sem dobradiças nas vértebras. Essa é a 57ª invasão da Palestina registrada. Todos se foram, os palestinos permaneceram. A genética moderna identifica que nós somos 90% descendentes dos antigos cananeus. E seguimos lá. Foi isso que fez com que os palestinos, apesar de serem um povo camponês de apenas 1.400.000 habitantes entre 47 e 51, conseguisse, apesar da limpeza étnica, apesar da União Soviética ter sido contra nós, inclusive contra a Resolução 94, apesar dos Estados Unidos terem sido contra nós, apesar de todo o Ocidente ter sido contra nós, apesar de não termos outros lugares do mundo e países e povos capazes de nos defender, nós trouxemos a questão palestina, camponeses desarmados até os dias de hoje. Isso é um feito inédito. É por isso que nós estamos em condições de desafiar hoje a consciência humana. Esse é o primeiro genocídio televisionado da história. Esse genocídio cobra de cada cidadão e de cada cidadã comum, diante dos seus olhos, a necessária decisão: está a favor ou contra esse genocídio. Imagine se as câmaras de gás tivessem sido televisionadas. É claro que a Globo teria defendido. Imagine se os campos de concentração tivessem sido televisionados. Esse é um genocídio televisionado, por isso ele ofende as consciências. Ele ofende muito as consciências. Esse genocídio ele tem características de solução final, que, à exceção do que os nazistas fizeram, nenhuma pessoa tomou contato com outro genocídio que tinha essas características, essas magnitudes e que perseguia nitidamente uma solução final. É o que o sionismo persegue, uma solução final. Digo mais a vocês:
Mesmo nos primeiros dias do genocídio aqui no Brasil, frente à opinião pública, quando o campo democrático e popular estava emparedado ainda, porque ele estava bombardeado, que havia ocorrido decapitação de crianças israelenses, desmentido depois, e se tivesse havido, nós também teríamos ficado horrorizados. Estupros desmentidos e tudo isso. Ainda assim, com os CNPJs de Cristo a favor dessa gente, com os veículos de comunicação hegemônicos a favor dessa gente, e com uma maioria totalitária aqui no Brasil e genocidária do ponto de vista político e social, inclusive parlamentar, a favor dessa gente. Ainda assim, a opinião pública colhida entre o dia 7 e o dia 11 dava 30% dos brasileiros com os palestinos dizendo que o governo deveria nos apoiar. 30% com eles, apesar de tudo isso, e 40% da população brasileira dizia que o governo deveria ficar neutro. Claro que esses neutros, se fossem obrigados a escolher, escolheriam por nós. Há uma virada neste momento. Neste momento, nós temos maioria da opinião pública brasileira conosco, malgrado a Globo, malgrado tudo isso. Essas são pesquisas contrárias. Nos Estados Unidos, nós temos 27% da população conosco. Saímos de 12% em 2013 para 27% agora, segundo o Instituto Gallup, com um crescimento de 125%. Nós fizemos com que a maioria da juventude estadunidense já seja conosco, e no Brasil a esmagadora maioria dela é conosco. A juventude que acampa nos Estados Unidos, acampa nas principais universidades estadunidenses, formarão a sua elite, o seu estado profundo futuro. Portanto, não é qualquer ocupação e não é qualquer juventude. Nós agora impusemos ao mundo as maiores manifestações depois do Vietnã, e talvez alguma das maiores de todos os tempos, porque esse é o maior apoio a uma causa anti-imperialista de todos os tempos. Isso é uma imposição nossa. Portanto, não é pouca coisa. Nós não temos que desanimar. A luta a ser travada. E nós somos, mesmo que pequenos, temos sido capazes de dar a locução correta. Temos sido capazes de buscar a opinião pública para conversar. E nós não devemos buscar só os que concordam conosco a priori. Nós temos que buscar cada ser humano, por mais equivocado que ele seja, para dizer a ele: isso é um genocídio. Você pode ser de direita se quiser, você pode ter valores conservadores, mas você não está obrigado a apoiar o genocídio. Nós temos que ser capazes de falar isso. Finalizo por um alerta para nós como Brasil. Porque não é patriota na Palestina quem não é não é patriota na Palestina quem não é patriota aqui. Tem que provar que é patriota primeiro aqui. Eu sou um brasileiro palestino, tenho que defender este país. E Yasser Arafat exigiu isso de nós. Quando perguntado a ele quem era o palestino perfeito, ele disse: olhe no seu país se ele é bom lá. Se ele é bom lá, ele é bom para a Palestina. Se ele não é bom lá, ele não é bom para o país que ele está. Nem para a Palestina. Nós temos que ser bons aqui. Temos que dar um alerta. Estamos diante de um modelo genocidário que pretende ser um modelo para o mundo, e ele é Israel. Estamos diante da construção do mundo distópico, dos livros e dos filmes distópicos e dos filmes de Guerra nas Galáxias. Máximo de tecnologia, máximo de totalitarismo, e sempre o líder deste mundo totalitário, futuro e distópico, veste túnica. Por isso que nós estamos diante do uso do Velho Testamento, que é essencialmente de um Deus étnico, genocidário, de um Deus racializado, que foi desracializado por Jesus Cristo, que foi desracializado pela Palestina, que foi desracializado pelo monoteísmo, e a aplicação por esse CNPJ de Cristo, cada vez mais CNPJ de Davi, são um risco para a humanidade. E a metrópole não é Tel Aviv, a metrópole é Washington. Washington é o grande perigo da humanidade. Portanto, fiquemos alertas no Brasil e no mundo. Por fim, não temam. Nós somos e seremos com vocês um povo invencível, e será derrotado o imperialismo, será derrotado o sionismo, para nós, para a humanidade e para todos os deuses do país que tiveram a promessa encontrada para o Deus do sionismo. Muito obrigado. Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta!
aqui, Frei Gilvander. Muito bem. Questões acadêmicas, militares, institucionais com o Estado sionista de Israel. Inclusive, eu até vou já aproveitar e falar aqui com a Alice, que a gente já conversou sobre isso. São dezenas de abaixo-assinados que estão rolando nesse momento, país afora. Isso é muito importante. É um ato cívico, é um ato de resistência. E, naturalmente, todos eles defendendo a ruptura das relações diplomáticas do Brasil com o Estado sionista de Israel, assim como a Colômbia, a Bolívia e outros países da América Latina já tiveram a coragem e a decência de fazer. Como nós não conseguimos, meu Alide, congregar todos esses abaixo-assinados, inclusive a PEPAL tem um abaixo-assinado, o nosso abaixo-assinado está rodando aqui, a gente pede que quem ainda não assinou possa assinar. Nós vamos tentar, pelo menos, concentrar num dia com todos os comitês de solidariedade do país, aqui de Minas, do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, do Ceará, do Distrito Federal, junto com a PEPAL, e que concentrem todos os nossos abaixo-assinados num grande ato de solidariedade no Itamaraty, que a gente desça para Brasília com caravanas do país inteiro, meu Alide, e entregue ao presidente da República, se ele ter a coragem de dizer que o que está acontecendo na Palestina é o mesmo que aconteceu com os judeus no Holocausto, que ele tem que ter a coragem de receber os comitês, ter a coragem de receber a comunidade palestina, ter a coragem de receber a PEPAL e fazer aquilo que ele fez no encontro de Addis Abeba, na Etiópia, que ele possa então ouvir aquilo que mais de 170 mil brasileiros já fizeram assinando esses abaixo-assinados e rompa definitivamente as relações com esse Estado sionista enquanto esse genocídio persistir. Essa já é uma proposta do nosso comitê, o abaixo-assinado está rolando aqui, e agora a gente vai passar a palavra para a Rose, fazer as perguntas, e depois o companheiro o Alide vai responder. Vai fazer dois blocos. Primeiro com essas questões que a gente identificou aí no comitê, e um segundo bloco com as perguntas do público. Aí já vão pensando, quem queira fazer por escrito ou oral. Vamos lá. A primeira, da atual conjuntura. O senhor avalia que estamos próximos a uma terceira intifada e comunidade palestina entre o Hamas e as organizações que compõem a OLP? A segunda. A terceira intifada e comunidade palestina entre o Hamas e as organizações que compõem a OLP. Como avalia as forças militares do Líbano, Síria e Irã ao lado do Hamas para parar o genocídio em Gaza? E no que consiste a força bélica internacional que neste sentido o senhor defende? Terceira questão, e aí vai de acordo com o nosso abaixo-assinado. O que seria necessário para o governo brasileiro romper as relações comerciais e militares com Israel? Vai muito em sentido a este sindicato, dos trabalhadores em educação da nossa cidade. Há documentários que abordam como a educação escolar israelense está a serviço de perpetuar a colonização, o apartheid e a limpeza étnica na Palestina. Como é que o senhor avalia a abordagem do conflito, entre aspas, Israel-Palestina, nos livros didáticos do ensino fundamental do Brasil, nos aspectos da história da Palestina, da criação do Estado de Israel, da colonização de ocupação e a necessidade de avançarmos de constar no currículo conceitos como a Nakba, limpeza étnica, diáspora palestina, entre outros? Não está claro se os palestinos agirão nos mesmos termos da intifada ou não. É bom esclarecer que a primeira intifada, que explode em dezembro, final de dezembro de 1987, por acaso a partir da faixa de Gaza, a juventude palestina que detona ela,
não tinha necessariamente as mesmas forças políticas implicadas que existem hoje. O Hamas, por exemplo, não estava. Até porque a Irmandade Muçulmana sempre se recusou a apoiar o Movimento de Libertação Nacional Palestino, porque dizia que os movimentos nacionais e os estados nacionais eram uma apostasia, porque ofendiam a ideia de construção de uma unidade islâmica mundial, a chamada Umma, a comunidade dos crentes. Uma parte da Irmandade Muçulmana flexiona e passa a compreender que o movimento de libertação nacional da Palestina é legítimo, e aí é que surge Hamas. Então essa é a primeira intifada. A segunda intifada é de 2000, e ela é também para ser pacífica. A primeira intifada de 1987, que vai até mais ou menos 1991, e depois ela vai indo aos poucos até 93, ela colocou em xeque o Estado de Israel, colocou em xeque o colonialismo e a ocupação. Publicamente ela colocou em xeque. A opinião pública ficou a favor da intifada, ficou a favor da Palestina. Disso resultou, entre aspas, porque não foi disso que resultou verdadeiramente, e aí nós precisamos compreender as conversações multilaterais de Madrid em 91 e depois Oslo. O que pouca gente deixa de recordar, muita gente, perdão, deixa de recordar, é que, primeiro de tudo, isso tudo acontece a partir do momento que a União Soviética acaba. E não acontece só ali, acontece duas Oslos. A Oslo para a África do Sul e a Oslo para a Palestina. Essas acontecem juntinhos. A da África do Sul se resolve porque você não tem um colonialismo de extermínio da população originária. Você não tem petróleo para ser defendido. Você não tem fundamentalmente uma coisa que as pessoas desprezam. A África do Sul não tinha lobby no Ocidente. O lobby sionista existe. Também às vezes chamado lobby judaico ou lobby israelense. Foi isso que derrotou esse processo. Nós chegamos a Oslo. Oslo resolveu, em desfavor dos palestinos, 2 estados. 22% da Palestina histórica para nós e o restante para eles. E se Oslo tivesse triunfado? Possivelmente as razões de Israel existir como existe já teriam acabado também. Veja, agora, por exemplo, os hospitais que foram destruídos, 90% deles são pós-Oslo. Então até Oslo está sendo destruído com possibilidade. As universidades, quase todas, à exceção de uma, salvo o melhor juízo, são pós-Oslo. O PIB que a Palestina tem, inclusive nosso de diáspora indo construir lá, é pós-Oslo. Eu herdei, porque meu pai morreu em 97, e graças a ter uma embaixada palestina, eu pude herdar lá, eu e meus irmãos, e pude também fazer uma procuração por instrumento público traduzida para o árabe na embaixada palestina. Se não tivesse Oslo, eu faria onde? Primeiro que eu não faria. Segundo, eu teria que esmolar um documento na embaixada de Israel em hebraico. Ou seja, nós temos que fazer análise crítica desses fenômenos históricos para poder falar disso, e nós estamos divididos. A desgraça dos palestinos hoje é estarem divididos, e eu citei Oslo porque é uma das razões de divisão. Então, hoje, as notícias que eu recebo, e não são tão precisas assim, e a defesa da maioria das pessoas lá é esta, de que deve haver uma unidade entre a totalidade das forças políticas, sociais e de resistência palestinas para um projeto comum. Alguns dizem que ele deve se dar nos marcos da OLP, mas isso não está muito claro. Nós defendemos que o povo palestino passe por um processo de reconciliação. Lá se vai, desde 2007 até agora, um punhado de tempo em que a população palestina de Gaza está seccionada e sem contato com a Cisjordânia. O sionismo quer isto. Quer isto para que, inclusive, a identidade entre os demais palestinos de 48 deixe de existir com Gaza e Cisjordânia, e a de Gaza deixe de existir com a Cisjordânia, e assim vai. E quem contribuir com isso
está contribuindo com aqueles que também querem isso na região. Quem quer isso na região? O Catar, os Emirados Árabes Unidos, a Turquia, a própria Jordânia, que quer a estabilização de uma demografia palestina para ela, porque ela não tem demografia própria. A Turquia, para vocês terem uma ideia, que bravata, fechou o ano com 9,2 bilhões de dólares de comércio, 5,4 de superávit, e exporta equipamento bélico para Israel e não o contrário. Essa é a Turquia que quer libertar Jerusalém com festinhas e encontros regados a muito vinho em Istambul. Então, sem compreender esse processo, nós também não vamos compreender quem divide o povo palestino. As forças militares do Irã, Líbano e Síria, e depois qual é, que força que nós defendemos, né? Porque nós tivemos uma nota a respeito. Então, há uma separação nisso. Eu vou dizer o que nós defendemos. Primeiro, não há que nós emitirmos nota defendendo o direito internacional e o direito do povo palestino à autodefesa. Isso a lei internacional defende. Então, é evidente que nós defendemos a totalidade das possibilidades de resistência do povo palestino, inclusive o uso da força militar, aquilo que ela tiver, e ser ajudada externamente para fazê-lo, como todos os povos que lutaram contra o colonialismo fizeram, e como todos os povos que lutaram contra o nazismo o fizeram. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é defender uma força bélica internacional para parar Israel com o perigo à humanidade, como fizemos contra o nazismo. Israel hoje ultrapassa todos os limites possíveis da admissibilidade da conduta de um Estado, de uma elite e de um regime. Israel se comporta hoje fazendo para o mundo haver um perigo existencial, inclusive por ameaças nucleares, semelhante ou talvez mais grave do que aquele que representou a Alemanha nazista. Então é preciso ter uma grande força multinacional com capacidade bélica ofensiva para proteger o povo palestino e parar o genocídio e parar Israel e resolver essa problemática. Então isso nós defendemos em nota, que não se confunde com o direito de autodeterminação. As forças militares de Irã, Síria e Líbano, bem, eu vou citar a Síria primeiro. A Síria, como vocês sabem, o mundo mineral sabe, né? E vocês mineiros sabem, passou por um processo que ficou naquela confusão primavera, não primavera, inverno, enfim, geleira. Nós palestinos não somos unânimes em analisar o caso sírio. Eu vou lhes dar a minha opinião pessoal, porque eu sou de um movimento nacional árabe, historicamente posto, sou laico, quero o fim das monarquias, eu quero repúblicas laicas e o máximo de liberdades civis e humanitárias. Eu quero regimes diferentes. Entretanto, eu não estou em condições de aceitar que uma guerra de agressão que destrói um Estado como o Estado sírio foi uma primavera. Se alguém me disser que um prato de macarronada durante a primavera na Síria, primavera entre aspas, foi lançado contra Israel, eu quero que minha mãe morra neste minuto. Isso não existe. Uma almôndega sequer foi armada. Misteriosamente, todas as armas utilizadas por esses grupos eram ocidentais, não tinha sequer uma Kalashnikov. Então, esse é um exame crítico. Por que eu estou citando isso? Porque Irã, Síria e Líbano, mas o Iraque também, o Iêmen também, se opõem à realização do Grande Israel. O Grande Israel pressupõe que a totalidade daquela terra será desarabizada, será desislamizada e descristianizada. Eles começaram pela sua descristianização. Então, os cristãos foram os mais afetados pela Nakba. Os cristãos sírios foram os mais afetados e também os cristãos iraquianos foram os mais afetados. Esse processo visa limpar etnicamente bastidores territoriais da Grande Síria ou do Grande Levante ou da outrora Grande Canaã. E não será substituído por judeus, porque não há demografia judaica suficiente para essa vastidão territorial. Quem será levado? Os pentecostais e neopentecostais sionizados. É preciso compreender isso.
Esses é que serão levados. Quando o Iraque foi invadido em 2003, os primeiros a pisarem antes dos soldados estadunidenses que vieram depois dos ataques aéreos foi uma missão batista. Estamos diante deste perigo, por isso que essas forças também degladiam. E nós precisamos compreender este processo. E os palestinos estão, lógico, neste processo. Mas sírios e outros entraram lá atrás. Acharam que tudo ia terminar na Palestina, tudo ia se resolver. E essas elites que são tão resultado dos acordos secretos de Sykes-Picot, tão resultado dos arranjos coloniais, quanto foi Israel, acharam que tudo ia dar certo e se acertar no imperialismo. Está aí. A Líbia destroçada, a Tunísia destroçada, o Líbano em situação, a Argélia numa situação delicada, o Iraque, nós vemos o que aconteceu, a Síria, nós vemos o que aconteceu, o Afeganistão, nós vemos o que aconteceu. Então, não temos que ter ilusão. Esta é uma grande batalha civilizacional, em que o Ocidente genocidário precisa ser parado, e ele vai ser parado no Oriente Médio. Agora, essas forças todas, claro, se põem nesse momento contra o experimento israelense. O que é necessário para romper com Israel? Pela primeira vez na história, algumas coisas estão acontecendo. Alguém imaginou que Israel fosse ser julgado por genocídio? Não, está sendo. Alguém imaginou que o TPI pedisse a emissão de uma ordem de prisão para os seus dirigentes? Não, está emitida. Alguém imaginou que as ruas de todo mundo se levantariam contra Israel? Não, depois do Vietnã, as maiores manifestações estamos vendo. Nós estamos vendo decisões incríveis de países que estão reconhecendo a Palestina, inclusive europeus, no nojo deste genocídio. E nós estamos vendo países e dirigentes comparando os crimes de Israel aos crimes nazistas, dizendo de antemão que era genocídio e depois comparando com os crimes nazistas. Quando Lula falou em Addis Abeba, deu essa gritaria, mas o Putin disse isso há mais ou menos 15 dias do início do genocídio, quando ele disse o seguinte: o que está acontecendo em Gaza, o cerco a Gaza, é equiparável ao cerco nazista de Leningrado. O que é isso? Isso é a comparação do nazismo. Então, agora, o Brasil já deu alguns passos. Por exemplo, graças à pressão, portanto tem que pressionar, congelou a aquisição pelo Exército Brasileiro de obuseiros no comércio de R$1 bilhão, mais aproximadamente R$200 milhões para assistência, etc., treinamento, daria R$1,2 bilhão. A aquisição de aviônica e novos drones israelenses seguramente não vai acontecer, pelo menos enquanto durar essa fórmula governamental que nós estamos vendo aí. Tem uma coisa importante que pouca gente tomou conhecimento, que a meu juízo é importante. Tem 3 acordos de cooperação com Israel que foram gestados, assinados e depois passaram por discussões no parlamento, nas comissões temáticas de cooperação com Israel, na área tecnológica, na área de segurança e na área bélica. Eles foram aprovados agora em plenário na Câmara, porque eles têm maioria. Entretanto, eles dependem de ratificação presidencial e a notícia que nós temos é que eles não serão ratificados. E a compra dos obuseiros foi suspensa. E eu estimo que com um pouco mais de pressão ela será cancelada, haverá uma nova licitação. Eu suponho que nós podemos suspeitar que o embaixador brasileiro não retornar é o primeiro rebaixamento das relações diplomáticas do Brasil com Israel da história. Nós temos que pressionar para que mais coisas aconteçam. E nós vamos fazer isso de um modo um pouco mais metodicamente competente. Por exemplo, professor, nós temos que começar a demonstrar que Israel nos dá prejuízo. Por exemplo, nós temos uma balança comercial com Israel deficitária e ruim para nós. Ela não inova para o Brasil e não garante nada. Nos últimos 3 anos ela foi de $1,5 bilhão deficitária. Enquanto que com outros atores que Israel hostiliza, ela é superavitária. Por exemplo, com o Irã, nos mesmos 3 anos, ela foi $7,4 bilhões superavitária. O restante do mundo árabe, ela foi de aproximadamente 15 bilhões superavitária. Então, nós precisamos defender neste contexto as coisas e eu acho que nós vamos chegar lá. Claro, tudo isso com trabalho, com esforço, com convencimento da opinião pública brasileira. E, finalmente, a educação. Quanto à educação de Israel, não há a menor dúvida de que é uma educação genocidária, porque
porque precisa formar uma demografia que seja partícipe do genocídio. Não haver mais sequer um campo da paz em Israel, e esses soldados e soldadas filmarem a aplicação do genocídio e se jactarem disso, é uma combinação de uma educação genocidária com uma crença de mandamento divino para matar os antigos cananeus. Agora, o que mais deve nos preocupar é aqui. O livro didático brasileiro, ele coloca dois ladinhos, e agora ele melhorou um pouco, mas tem uma pesquisa dos anos 90, realizada em uma universidade do Paraná, que dizia que o livro didático, na média, os livros didáticos na média, todos eles pegos, isso nos anos 90, sobre o mundo árabe como um todo, ele falava em média 4 linhas. Nós temos um projeto que nós vamos apresentar, espero que vocês nos ajudem. A CNTE coloca a Palestina no mapa, para refletir sobre o livro didático e para criar, junto com a FEPAL, junto com a escola de formação que nós vamos constituir, para angariar intelectuais, fazer cursos para professores e lideranças de escolas em todo o país. Se você não pode vencer nas secretarias e nos ministérios, vença para a universidade. Então, não sei se de ser o primeiro que viu mais. Mas, primeiramente, eu quero parabenizar você. Achei a sua explanação, assim, de uma riqueza de dados, de detalhe. Eu venho te acompanhando nas lives, professor Legeone, vários outros, e tem vários pontos que você privilegiou aqui ao vivo em cores, que eu não tinha ainda atentado nas suas colocações em lives. Eu vou ser muito sucinta, vou respeitar o tempo, respeitar a dona Ana, todos aqui, mas eu queria explorar um pouquinho com você a questão do modelo monoteísta. Porque o monoteísmo, ele é tão engendrado, entranhado no judaísmo, entre a comunidade judaica e na comunidade árabe. E é um modelo que deu certo, um modelo de marketing que a humanidade acatou. Em que medida que o monoteísmo permeia toda essa situação de extermínio dos cananeus, primeiramente, até chegar nesses momentos conflitantes que nós vivemos hoje? E gostaria que você tecesse para mim a conformação, a configuração geográfica mundial da Palestina, que está ali no centro do mapa mundi, né? Se isso já era conhecido nessa época e se a riqueza econômica tão cobiçada e disputada hoje já era também conhecida desde o início. Muito obrigada. Obrigada. Eu não quero fazer pergunta, eu quero agradecer. Eu sou Santuza, em nome do Sebra Paz. Estamos aqui representando o Sebra Paz, a Juliana, a Antonieta e eu, Santuza. E quero agradecer muito. Foi 23, fez um pequeno poema. Entre bombas, as milhares de mães palestinas. Não consigo falar de amor, de estrelas tão pouco. No céu só vejo clarões de bombas que caem aqui, lá, perto, aqui. Quando? Pois eu sei, elas cairão. Até quando poderei abraçar meu filho querido? Meu pai, minha mãe, todos já estão mortos. E nós aqui, entre bombas. Antonieta Chilene. Muito obrigada. Primeiramente, boa noite, saudações a todos. Meu nome é Enzo, sou do Comitê de Apoio ao Jornal Nova Democracia. Eu queria pedir licença a todos aqui para ler uma carta aberta que nós elaboramos, em nome do Comitê de Apoio ao Jornal Nova Democracia, para ser lida aqui na plenária e direcionada aqui aos companheiros, e ao final eu tenho uma pergunta. A carta diz assim: carta aberta ao heróico povo palestino sua diáspora no Brasil. Nós, do Comitê de Apoio ao Jornal Nova Democracia de Belo Horizonte,
prestamos nossas mais respeitosas e radiantes saudações ao heróico povo palestino e sua diáspora no Brasil, em especial a FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil, na pessoa do seu presidente, presente neste evento do Comitê Mineiro de Solidariedade, o senhor Walid Rabah. A FEPAL tem se destacado por meio de uma postura coerente, persistente, combativa e consequente, contribuindo com atitudes e posicionamentos anticoloniais e anti-imperialistas justos e claros. Como resultado do ímpar e exemplar manejo com que essa Federação Palestina debate e ganha para a casa de seu povo energias vivas e autênticas de amplos setores da sociedade brasileira, destacamos que são os próprios palestinos na diáspora em nosso país os principais responsáveis por todas essas vitórias que se coroarão com o fim da entidade sionista supremacista que promove limpeza étnica e apartheid contra o povo palestino. São frutos desse trabalho abnegado e exemplar o grande alcance, credibilidade, prestígio, abrangência, impactos e repercussão alcançada pela FEPAL em seu hercúleo e tenaz trabalho de se contrapor à criminosa propaganda de guerra sionista no país, favorável ao genocídio e holocausto do povo palestino. Dona Hannah, apesar de todos os sofrimentos e horrores pelos que passa o seu povo, comemorar os seus 80 anos após desatar o poderoso dilúvio de Al-Aqsa enche nossos corações de esperança. O que temos a dizer para a senhora é que a sua luta e todas as lutas que lhe antecederam seguirá. Esse é o início do fim da ocupação e de Israel. Jamais esteve tão próxima à amada e tão sonhada Palestina livre do rio ao mar. Ao Comitê de Solidariedade ao povo palestino, nossas vibrantes saudações. Sigamos seu exemplo radiante de internacionalismo e unidade democrática e revolucionária, combatendo o sionismo, o fascismo e o nazismo nas ruas e nas praças onde o povo esteja. Nos somamos e nos comprometemos a seguir levantando altas bandeiras e reivindicações do povo palestino e sua diáspora no país. Dona Hannah, suas sementinhas já floresceram e já são uma multidão de jovens da América Latina que levantam a gloriosa e invencível bandeira palestina. Palestina resiste! Palestina resiste! Realmente, eu acompanho o site da FEPAL e eu vi que saiu a declaração de que só pelas armas é que será possível de acabar com a ocupação sionista, né? E chamando, inclusive, a haver uma unidade internacional para intervir diretamente. E eu queria saber um pouco mais detalhadamente sobre isso, em particular como que isso se relaciona com a questão da autodeterminação dos povos, né? Uma dúvida honesta. Muito obrigado. Boa noite a todos os companheiros e companheiras que vieram aqui hoje. Fazer uma saudação calorosa a todos que são abnegados a esse nível de vir debater sobre a questão palestina e principalmente saudar a mesa, a FEPAL, a figura do presidente, a Dona Hannah e o Comitê Mineiro de Solidariedade ao povo palestino, por essa rica exposição, também por essa grande homenagem, e o exemplo de luta que traz a figura da Dona Hannah. Eu falo em nome da Executiva Mineira dos Estudantes de Pedagogia, que tem trazido, em nome dos estudantes também, porque aqui no Brasil, principalmente, a gente tem visto, não só nos Estados Unidos, as gloriosas ocupações, mas também no Brasil todo, os estudantes têm ocupado as universidades pelo rompimento das relações do Brasil com Israel e contra o contrato da Elbit System de Israel. Foi no Paraná, foi na USP, tem tido a luta lá no Maranhão de estudantes ocupando as universidades, principalmente aqui em Minas Gerais, que a gente vê que Israel tem relações abertas com a UFMG. Então
Então a gente levanta e traz e convoca todos os estudantes, professores, entidades democráticas, né, a usarem de exemplo a luta dos estudantes lá fora para cá, porque seria um crime os estudantes não tomarem posição sobre a gloriosa resistência nacional palestina, em defesa de uma Palestina livre, de uma Palestina que existe e triunfará, né? Então a gente convoca todos os estudantes e entidades democráticas e saudar mais uma vez a mesa, a FEBAL, a dona Ana, e fazer uma pergunta, né, ao companheiro, que sou bom, que está há tanto tempo na luta, né, principalmente pela questão da Palestina, e como que vê a resistência, o exemplo da resistência nacional palestina em comum com a libertação nacional de todos os povos oprimidos do mundo, né? Eu acho que casa um pouco com a pergunta que o companheiro acabou de fazer, né, de como o exemplo agora da tempestade de Al-Aqsa, né, o que ele ensina para todos os povos do mundo agora que estão sob o jogo imperialista também, como aqui no Brasil, tá certo? Muito obrigado. Gente, boa noite à mesa. Fiquei muito feliz com a proposta do comitê em ter trazido pessoas tão importantes e necessárias para que a gente possa conhecer e entender melhor a denúncia que está sendo feita, né, para a sociedade como um todo do que está acontecendo na Palestina. Meu nome é Diana, eu sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, também da diretoria do Sindicato BH, e também militante do PSDU, que é um partido que denuncia todas as opressões, e não é de agora, é há muito tempo que a gente faz isso. E eu gostaria de perguntar, primeiro, o que vocês pensam sobre essa mídia, a mídia que principalmente hoje deveria estar aqui, fazendo cobertura a essa denúncia do que está acontecendo no país, no mundo como um todo, para que as pessoas tivessem conhecimento mínimo das informações que são de um genocídio que está sendo televisionado todos os dias para os nossos estudantes, porque isso está sendo televisionado e todo mundo está vendo como se fosse um filme, mas não é filme. E a gente ensina cotidianamente para as pessoas a desumanização. A desumanização. Então eu gostaria que a dona Ana falasse um pouco sobre o que ela sente em relação a essa questão, porque eu, enquanto mulher negra, enquanto também sofredora de uma diáspora que aconteceu com o nosso povo que veio da África, eu silêncio em relação à violência do que acontece todos os dias na África e que não existe uma mobilização no mundo para essa questão. A Palestina dá um exemplo, mas o povo africano também dá um exemplo de luta e de resistência, e a gente precisa se unir contra a opressão de todos os povos e denunciar essa mídia. Então eu gostaria que o presidente da FEBAL, que a dona Nana, que é um exemplo de resistência, pudesse falar sobre esse silêncio dessa mídia e a deseducação. O que vocês acham que é preciso fazer para que essa história possa ser modificada? Tá bom? Obrigada. Meu nome é Kátia, eu sou socióloga, antropóloga, e a pergunta que eu queria fazer um pouco para você passa um pouco pela primeira pergunta que foi feita, porque eu estudo um pouco religião, e sobretudo o protestantismo, e você deu uma fala inicial de que a ideia do Estado sionista surgiu a partir, né, do protestantismo, e a gente sabe que houve enquanto o catolicismo tinha uma questão com o judeu, o protestantismo tinha uma outra relação, mas que no final das contas isso acabou contaminando a Europa depois do Hitler, né? Todo mundo começou a olhar também o judeu com essa questão. E a pergunta que eu faço, que tem a ver com o monoteísmo, é até onde a ideia de ser escolhido, de ser alguém especial, né, não é algo que legitime essa busca, tanto essa coisa de Israel como da Europa, da colonização, né, essa busca e essa ideia, que isso tem a ver também com o monoteísmo, porque se só tem um Deus e eu sou escolhido, então eu sou alguém muito especial, né? E então eu queria um pouco que você falasse sobre essa cultura, porque a gente percebe que quando o governo faz alguma coisa para defender os mais pobres e acaba prejudicando um grupo que se sentia especial, a gente também vê essa ira retornando. Eu queria que você
realidade, né, pensando nas pessoas e tal, e como que essa situação, esse momento agora de extrema direita, de todos esses movimentos, como que está afetando. É isso que eu queria que você falasse, retomando um pouco aqui a questão do comunitarismo, tá bom? E dizer para você que eu te acompanhei nas redes desde o primeiro momento e admirei a sua coragem por pautar uma coisa quando toda a mídia também estava falando, mostrando defendendo Israel. Por favor, para que se levante. Meu companheiro, nós tivemos a honra de conhecê-lo. Tivemos a honra de conhecê-lo. Eu, particularmente, em 2009, no nosso plano de comitê, saiu da Palestina criança, né? Dona Hanna já me perguntou o que quer conversar com você. E agora sim a gente passa para as falas. Tem a fama de ser malandros e vagarosos, etc. Tudo aqui é rápido e ligeiro para vocês. A visita só leva ferro. Eu vou começar respondendo pelo final, porque ela combina com a primeira pergunta, em parte, tá? Porque a primeira pergunta tem mais coisas, né? A ideia do povo escolhido, ela não é uma coisa estranha à época que isso foi construído como texto religioso, coisa parecida. Quando nós dizemos que havia um Deus étnico, todos os reinos, as cidades-estado na época, naquela região e noutras, porventura, tinham seus deuses, por isso que existia um panteão de deuses da antiguidade. Então a cidade tal tinha o deus tal, protegia aquela cidade, provavelmente ele era antagônico do outro deus da outra cidade tal. Então isso não era exatamente uma novidade. Acontece que naquele espaço da grande Canaã começa a evoluir a ideia de Deus para uma coisa um pouco diferente. E concomitantemente, um Deus X acontecia em mais de um reino, em mais de uma cidade-estado, concomitantemente, de épocas em épocas, e assim ia. Isso foi evoluindo, e começa a se fixar com várias formas de pronunciar o Deus El, que é o Deus cananeu, que no árabe, no aramaico, se pronuncia Il, e que a terminação Ir é Gabriel ou Jibril, Raquel, Samuel, Ismael. Esses não são nomes hebreus, esses são nomes cananeus. Jacó, quando troca de nome e vira Israel, ele está tendo um nome que alude ao Deus cananeu El ou Ir. No Velho Testamento, em Gênesis, você começa com Elohim. Elohim é a forma flexionada para plural de El. Certo? Elohim. Por que Elohim? Ele seria macho e fêmea ao mesmo tempo? Francamente, não é a minha especialidade. Ele é substituído rapidamente, inclusive em Gênesis, por Jeová. Jeová, Javé, Yavé, Yahvé, sei lá o que, é o Deus da guerra. Feito mais bonitinha a designação para ele com a romanização do cristianismo de Deus dos exércitos. Este Deus, estritamente étnico, como todos da época, é trazido, quando o Velho Testamento, ou chamado Velho Testamento, é incluído na Bíblia como a origem do Deus desracializado, mas não é. Pelo contrário, a desracialização de Deus, quando Deus passa a ser para os romanos também, para qualquer um, ele deixa de ser o Deus étnico. Por isso que Jesus desafia os vendilhões do templo. Então, essa questão, ela precisa ser melhor compreendida para que nós compreendamos por que o racismo no Brasil ele é produzido de uma forma deizada a partir do Velho Testamento. Então, por exemplo, Marco Feliciano, salvo o melhor juízo, em 2005, quando está atacando as políticas de promoção da igualdade racial, se opondo ao Estatuto da Igualdade Racial e outras coisas mais, ele diz que ele não é racista porque ele está defendendo o que está na Bíblia. Claro, a Bíblia que ele fala é o Velho Testamento, daquela bobajada da maldição de Cã, que a África é descendente do maldito filho de Noé, etc. Então veja, o Velho Testamento é usado o tempo todo assim. O Velho Testamento começa a ganhar fôlego
mentalidade de eliminação do outro, aqui no Brasil, não com as outras coisas que a gente conhece, porque isso os católicos já faziam, mas sob o ponto de vista do CNPJ de Cristo, começa com Edir Macedo, com Júlia Santa, portanto, é contra o catolicismo. Se não for compreendido isso, nós não vamos compreender o que está acontecendo. Claro que é contra todos, mas naquele momento o desafio é a máxima cristandade ou catolicismo. Claro que quem começou com isso no Brasil não foi o Edir Macedo, mas o Edir Macedo que faz isso evoluir. Quem começou isso foi a igreja Deus é Amor, do Davi Miranda. Do Davi Miranda. Em 82 e 83, ainda em Toledo, na cidade do interior do Paraná, onde eu nasci e criei, eu fui num lugar X e por acaso as pessoas que eu tive que falar estavam lá, morando atrás daquela igreja, miserabilizados e administrando a igreja de nascente. Naquele momento era uma tenda de lona e uns bancos de madeira. E tinha uma revista da igreja dele defendendo a ação de Israel no sul do Líbano. E naquele momento havia fotos do Rafael Eitan e do Ariel Sharon numa trincheira. Então, esse processo nós precisamos compreender. Eu sei, inclusive, para socióloga que me antecedeu, que também é antropóloga, que é uma discussão do monoteísmo como uma coisa totalitária, que impõe, por exemplo, faz imposições a outras religiões, as de matriz africana e outras mais. Entretanto, como tendo nascido lá, porque essa é uma evolução daquela região, se ela depois foi globalizada e o imperialismo quis com ela torná-la espada para matar indígenas, matar negros, matar africanos, matar inclusive os próprios árabes muçulmanos depois, com as cruzadas, isso é outra história. Mas ele desracializa Deus. Então isso é fundamental na minha ótica compreender. E aí, esse extermínio se dá dessa maneira. A professora que me fez a primeira pergunta, a pessoa que fez a primeira pergunta, né? Então, ele pode ser um Deus de extermínio, entre aspas, porque ele é um Deus ético. Então, quando você pega as narrativas velho-testamentárias, vamos pegar Moisés. Moisés, num diálogo com Deus, no momento, ele convence Deus a não matar o povo. Por que Deus esse ia matar o povo? E que poder tem esse Moisés de conversar? Alguém de nós aqui seria capaz de falar com Deus do monoteísmo e convencer ele a não, sei lá, não dinamitar a rodoviária? Como é que funciona isso? E tudo no Velho Testamento é isso. É extermínio, é matança, é genocídio, matança de mulheres e crianças, matarás, não deixarás nada que respire. Isso tudo no Velho Testamento. Então, essa compreensão é necessária. E ela é anticristã, ela é antideísmo do monoteísmo, né? A questão geopolítica, a questão do... ali no Oriente Médio, vou tentar ser breve. Primeiro que ali sempre foi uma área de trânsito entre os impérios, e ali os impérios hidráulicos. Então, a Palestina sempre foi uma área de passagem entre Europa, África e Ásia. Ela sempre foi o solo, a grande Canaã foi o solo que conectava a bacia do Mediterrâneo com o Golfo Pérsico, com o Mar Arábico, com depois o Oceano Índico e dali para frente. E ao mesmo tempo a conexão, por isso que termina ali no Egito, em Alexandria, de certo ponto, a antiga Rota da Seda, etc. Então sempre foi uma área de conectividade. Quanto à riqueza, o petróleo já existe no final dos 1800. Ele já existe, os ingleses já o conhecem. Os ingleses não tinham petróleo do norte ainda, do Mar do Norte. Então, o petróleo era russo, os russos já tinham petróleo, os estadunidenses já tinham petróleo e o petróleo do Oriente Médio. Então, todo o plano inglês é para tomar aquele petróleo. E atualmente nós temos o gás, continua sendo uma área de conectividade, e nós temos os BRICS se realizando por ali. Então, por exemplo, agora estão aderindo aos BRICS o Egito, a Arábia Saudita e o Irã. Lembrando que a China fez a Arábia Saudita e Irã em Pequim darem as mãos. Isso era impensável em outros tempos acontecer se não fosse em Genebra, Washington, eventualmente Londres ou Paris. Entretanto, aconteceu em Pequim, então isso é muito importante. E esses países estão entrando nos BRICS, claro que entrou também os Emirados Árabes Unidos, que é uma pipoqueira em forma de país, né? Também entrou, mas eu vou falar dos 3 países que importam. Somados, eles têm mais de 5 milhões de quilômetros quadrados,
Somados, eles têm 5 trilhões e 100 bilhões de dólares pela paridade do poder de compra e 230 milhões de habitantes e as maiores reservas petrolíferas e conectividade do mundo. Por que a conectividade é importante? Nós estamos falando da ligação do Mediterrâneo com o Golfo Árabe, pelo Mar Vermelho, pelo estreito chamado Canal do Suez e depois bate lá embaixo com o chifre da África e o Mar Arábico. Depois nós temos o Golfo de Aden. Depois nós temos o Golfo Pérsico. Depois nós temos o Mar Negro. Nós temos a costa oriental do Mediterrâneo e nós temos o Cáspio. Conectem isso tudo maritimamente primeiro. Vamos imaginar o Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico há um plano de conexão por canal e por linhas férreas, etc., com uma estrutura no Mar Cáspio. E o Mar Cáspio vai se conectar com o Mar Negro. O Mar Negro sai para Dardanelos. E daí nós temos a disputa do Mar de Azov, nós temos a disputa da península da Crimeia. Tudo isso acontecendo. E a Palestina está nesse epicentro. Há uma grande guerra de manutenção do Ocidente e desse modelo genocidário acontecendo ali. Então, me parece, resumidamente, que isso está em jogo. A questão das armas, eu disse, tem as duas questões que são colocadas, resistência e as armas, e depois vem a Bíblia, né? Nós fomos muito claros na nossa nota, né? Independentemente do direito à autodefesa, que nós sempre defendemos, nós defendemos também, eu estou em diáspora, eu sou palestino de diáspora, a dona Hannah está, a filha dela está, nossa outra irmã, nós somos palestinos aqui, nós vamos pegar em armas? Não, nós vamos lutar aqui, nós vamos lutar aqui politicamente, diplomaticamente, fazendo, entre aspas, lobby, que é essa palavra feia aqui, mas grupo de pressão, conscientizando, uma grande luta midiática, educar a nossa diáspora, educar a arabidade, educar o campo, ajudar a educar o campo democrático popular a compreender o que é o Oriente Médio, porque não há totalitarismo ocidental de, entre aspas, direita, sem haver um totalitarismo para o Oriente da esquerda. Há um orientalismo que perpassa a sociedade ocidental. Ele não compreende aquilo que não está em Nova York, nas grandes cidades de Nova York, em Paris. Ninguém imagina um doutorado em Moscou aqui. Os doutorados têm que ser em Paris e não sei mais aonde. Então, isso tudo precisa ser percebido adequadamente. Então, a nossa luta é essa. Eu não posso me comportar como um guerreiro de sofá aqui, dizendo que Ruanda tem que pegar em armas. Eu tenho que fazer a luta política aqui. E os palestinos lá têm que fazer a luta política, a luta diplomática, a luta comunicacional, a luta civilizacional, a luta de modernização, a luta de construção de um Estado laico demonstrado para o mundo e não cair na armadilha do confessionalismo, que é o que Israel quer. E, finalmente, o direito à autodeterminação. Agora, o que nós defendemos? Nós defendemos na nossa nota mais do que isso. O mundo pegou em armas contra o nazismo, o mundo tem que pegar em armas contra Israel. É isso que nós defendemos. Foi isso. O restante nós defendemos desde que a pólvora foi inventada. Então não tem novidade nisso. Ô Ali, eu não quero cortar você. Força internacional para parar Israel? Nunca. Nós temos que trabalhar. Hezbollah único. Concordo. Que parou Israel até agora. Concordo com você. Os países árabes todos. Ninguém levanta. Nós estamos prestando atenção. Tá? Nós estamos A prestando gente atenção. não pode esquecer o momento que o povo de Gaza está vivendo. É o único que defensor dele, Hezbollah, Hussein Hassan. Concordo com você. Então existem essas, que é um conjunto de ações que passam pelas resistências armadas, etc. As lutas anticoloniais foram em grande medida isso também, e essa combinação é que vai derrotar o sionismo e outras forças. Eu não acredito em milagres, né? Não estou nessa de acreditar em milagres, etc. Eu acho que essa combinação de coisas. E finalmente, para terminar, o que eu penso sobre a mídia. Bom, nós no dia 7 já falamos sobre isso. E nós citamos o modelo de Ruanda. Ruanda foi o primeiro genocídio em que os veículos de comunicação, seus editores e seus proprietários foram julgados por crime de genocídio. O Tribunal para o Genocídio de Ruanda colocou no banco dos réus os marinhos de lá, colocou os frias de lá, colocou os mesquitas de lá, colocou esses picaretas da Jovem Pan de cá, os de lá, os equivalentes lá.
Então nós temos que defender, e defender com muito vigor, e buscar saídas, inclusive judiciárias, no Brasil e nos tribunais internacionais, que levem ao banco dos réus os veículos de comunicação. Os veículos de comunicação perturbaram o processo democrático no Brasil. Os veículos de comunicação fizeram regredir políticas de igualdade racial e de promoção socioeconômica da sociedade brasileira, conquistadas a duras penas em poucos anos, há mais ou menos 20 anos de luta de conquista. Criaram miséria, isso é crime de lesa humanidade. Criaram pobreza, criaram intolerância, criaram ódio. Eu sou de um tempo que ouvir piada contra negro em bar era a coisa mais comum do mundo. E eu vi esse país evoluir para criminalizar. Você não consegue mais ouvir uma piada de negro no bar. Essa gente está fazendo voltar, e são os grandes veículos de comunicação que ajudaram nisso. Nós não tínhamos, por exemplo, piadas ou perseguição de mulheres às mulheres. Isso está voltando graças a esta gente. E a islamofobia neste país, que é a porta de entrada de todas as intolerâncias, é promovida por esta gente. Então eu considero respondido. Eu queria só dar uma mensagem. Eu trouxe aqui comigo um amigo meu muito antigo, Natanael Braia, jornalista, historiador. A formação dele é engenharia, mas ele é jornalista, é editor internacional do Hora do Povo, um militante antigo, anti-sionista, de família judaica anti-sionista, ele é um anti-sionista ferrenho. E ele e mais um outro pensador, que é o Nelson Araújo de Souza, escreveram um livro, Genocídio Isola Israel, Desafio é Criar Estado da Palestina. E ele trouxe aqui, que a obra dele está aqui. Quem quiser gastar uns trocados e comprar o livro do Natanael, ele está à disposição para receber o dinheiro de vocês. E beleza, registrando aqui Frei Gilvander. Eu queria entregar, por favor, Cláudio, entregar para você a camisa do Comitê de Solidariedade Palestina. Eu quero até aproveitar para dizer que esse comitê tem sobrevivido graças às contribuições de vocês, das entidades sindicais. Nós temos um PIX, quem quiser contribuir, quem puder colaborar, a gente luta contra tudo e contra todos, inclusive, em algum momento nós vamos ter que fazer um ato de desagravo. Eu espero contar com você, Walid, porque nós estamos sendo processados pela Federação Israelita de Minas Gerais, que é afiliada com o NIB, uma entidade sionista, por conta das nossas ações de denúncia do genocídio. E é genocídio, é um morticínio, é um etnocídio, e contra tudo e contra todos, isso não vai escalar. Então a gente conta com a contribuição, com a colaboração, com a solidariedade de vocês, assim como no movimento sindical, para a gente continuar mantendo acesa essa chama da resistência. Eu passo a palavra para a companheira Rosa, depois para a companheira Natanael. E não poderia deixar, vocês já receberam o informativo. Na quinta-feira que vem, vamos encher esse auditório de novo, porque vamos ter o prestígio de estar com a doutora Salah Jabbar, chefe de saúde mental da Cisjordânia, que vai estar dando uma conferência aqui sobre o SUMUT, né? Forma de resistência e resiliência. Dia 18 às 18 horas. De junho ela vai de 2024. estar no Cine Santa Teresa, lançando o filme, o documentário e o livro dela. Então, a gente conta o dia 21, às 14 horas. Ela estará dando uma conferência com os trabalhadores da saúde mental na UNA, às 14 horas também. Então, é esse folhetinho aqui. Vamos prestigiá-la e contamos com a presença de todo mundo. Bom, alô. Bom, pessoal, eu quero cumprimentar aqui o amigo junto com vocês e dizer que nós estivemos hoje juntos na mesa, discutindo na União Brasileira dos Estudantes Secundaristas com estudantes do Brasil.
Brasil inteiro e levamos a mensagem da libertação da Palestina. E uma semana atrás, eu e o Alírio estivemos com o sindicato dos professores do município de São Paulo, 2.000 professores. E aqui eu sugiro que se faça também um evento com os professores para a gente entrar junto os estudantes e os professores e começar a mudar a educação e fazer essas metas que o Alírio exigiu e o que o momento exige e que a humanidade exige. Eu queria dizer a vocês que no dia 20 agora de junho nós vamos fazer um evento no Sindicato dos Jornalistas. Nós reclamamos da mídia, mas nós, jornalistas de São Paulo, mas nós disputamos essa mídia. Nós, do Hora do Povo, o jornal progressista mais antigo em circulação no Brasil, do qual me orgulho de ser editor do Hora do Povo, eu conclamo vocês a lerem a parte internacional do Jornal do Povo, que é muito rica e traz muita informação e combate esse silêncio da mídia. E nós vamos fazer no Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo uma homenagem ao Sindicato dos Jornalistas Palestinos, para calar a mídia, mesmo essa mídia que está aí. Israel matou 150 jornalistas. Foi o maior morticínio de jornalista em qualquer conflito. Só para vocês terem ideia, na Guerra Mundial II foram 69 jornalistas mortos. E agora 150 jornalistas. E vamos homenagear também 151, a companheira me corrigiu. Vamos homenagear também a Al Jazeera, que teve seu escritório fechado em Jerusalém. Então existe uma mídia de combate, existe uma mídia da verdade, e é com essa mídia que nós estamos. O livro que eu trouxe foi escrito por mim e pelo professor Nilson Araújo, que é um dos economistas mais importantes do país, Mostra o livro aí, pertinho do seu rosto. Mais de 30 trabalhos realizados. Eu fiz aqui uma dedicatória à dona Ana, que diz o seguinte: este livro é fruto da tua resistência, da tua história, da tradição que traz no coração. Nathaniel Braia, 14 de junho de 2024. Registrando aqui 3 Gil Vander, 14 de junho de 2024, fim de rede em Belo Horizonte, Minas Gerais. É genocídio. Dona Ana. Vamos mais alguma coisa? Registrando aqui 3 Gil Vander. Ali atrás, comida. No meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração.